Isso, o senhor está quase um ano no comando do Ministério. Eu queria que o senhor destacasse das metas que o senhor tinha estabelecido, claro, é um período ainda curto, quais são esses principais entraves, né, da administração da ciência? Nós divulgamos agora, durante a SBPC aqui em São Paulo, uma pesquisa que foi realizada pelo Ministério via o CGE, o que é a ciência no Brasil, a partir da visão da população, da visão do público. Então a ciência goza de um conceito muito elevado, há uma simpatia muito grande por investimento em ciência, pesquisa e inovação. A população associa recursos destinados à ciência e pesquisa a conquistas importantes, acham que isso vai melhorar a saúde, vai melhorar o bem-estar. Ou seja, a ciência produziria tudo de bom para as pessoas. Paradoxalmente, esse juízo de valor das políticas públicas ligadas à ciência e à pesquisa é acompanhado de um completo desconhecimento, por exemplo, de qualquer pesquisador brasileiro. Nós não temos celebridades da ciência, nem pessoas físicas, nem pessoas jurídicas. Nós não temos um Einstein, um Sabin, nós não temos uma NASA, por exemplo, que é uma celebridade. Qualquer pessoa sabe o que é a NASA. O nosso INPE é desconhecido, embora para nós seja uma instituição muito importante na área de pesquisa espacial. Então, há uma necessidade de popularização da ciência. Popularização no sentido de difusão, de divulgação, de valorização institucional e de comunicação da ciência. Nós precisamos dessas celebridades, tanto dos cientistas quanto das instituições, que elas sejam conhecidas, não por uma razão fútil, mas para que a população passe a conhecer mais essa atividade no Brasil. E esse esforço é um esforço de difusão, de educação, de formação de uma mentalidade científica, mas também de busca de recursos e de investimentos, né, para a ciência e a pesquisa. Então nós tivemos a preocupação de difusão, de divulgação, nós queremos criar uma rede de museus de ciência no Brasil, que nós não temos pouca coisa nesse sentido. Enquanto o Museu Aeroespacial dos Estados Unidos, você chega a receber de 8 a 10, 12 milhões de visitas por ano, nós temos um museuzinho do INPE aqui, que recebe 20 mil visitas por ano. Ou seja, é uma diferença muito grande. Então eu conversei com as autoridades americanas para nos ajudarem a conceber uma rede de museus de ciência e pesquisa no Brasil. Conversei com o pessoal de Portugal, estou conversando com os especialistas brasileiros para valorizar a difusão e a educação científica. E o outro desafio era exatamente formular uma plataforma para ampliar os recursos da rede, ou seja, do Sistema Nacional de Ciência e Pesquisa. E aí nós tínhamos, por exemplo, que descontingenciar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que no primeiro governo Lula chegou ao fim, em 2006, 100% descontingenciado, e depois voltou paulatinamente a um processo de recontingenciamento. Então eu conversei com a presidente, conversei com as autoridades da área econômica para um descontingenciamento. E a princípio a presidente concordou em descontingenciar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico até 2019, que seria o último orçamento que ela enviaria para o Congresso. Eu acho uma conquista importante que deve ser celebrada, o compromisso de descontingenciar uma fonte importante
do Sistema Nacional de Ciência e Pesquisa, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 50% do fundo do pré-sal ainda estão para regulamentação. Nós regulamentamos 50%, que destinamos para educação e saúde. Estranhamente, eu manifestei essa opinião ao presidente, que era incompreensível que nessa regulamentação tivesse sido excluída ciência e pesquisa. Como é que você pode conceber educação e saúde sem ciência e sem pesquisa? Ela concordou a princípio e pediu que eu formulasse uma proposta de regulamentação dos 50% restantes, contemplando ciência e pesquisa. Eu fiz a proposta, destinando desses 50% restantes, 25% para ciência e pesquisa. Obtive inicialmente a concordância dela e essa proposta já está na Casa Civil. Está na Casa Civil? Já está na Casa Civil. E a presidente manifestou, claro que ela vai ouvir outros ministérios e outros setores, mas a princípio ela disse que concordava com a proposta do MCTI de destinar 25% dos 50% restantes do pré-sal para ciência e pesquisa. Nós buscamos empréstimos externos, nós buscamos também incluir no PAC obras de infraestrutura para ciência e pesquisa e inovação que nós não tínhamos. Como é que nós não tínhamos? Como é que você pode conceber aceleração de crescimento sem ciência e sem pesquisa? Esse é o ponto que eu ia, desculpa interromper, mas que teve justamente um estudo do CGE, recentemente divulgado, que tratou da questão da descentralização da ciência no país e também percebeu que muitas das políticas, e aí não só ligado à administração federal, mas também nos estados, que muitas vezes as políticas de desenvolvimento de obras, o próprio PAC, como o senhor mencionou, às vezes acabam não ficando atrelados com a agenda da ciência, né? Eu queria então aproveitar esse gancho para perguntar para o senhor assim, fazendo esse mapeamento, né, vendo que a ciência está, no Brasil ela ainda está, embora ela tenha melhorado essa questão, mas ela ainda está muito concentrada nas regiões sudeste, sul, tanto da produção de ciência, quanto também da questão da popularização. Porque também teve um outro estudo da rede POP, né, que é uma rede de divulgação aqui na América Latina e Caribe, que também percebeu que o Brasil, da região, é o país que mais tem museus, centros de ciência, mas que também estão concentrados em regiões, né, no eixo aí São Paulo, Sul, Rio. Então eu queria aproveitar e perguntar, então, quais as estratégias, né, diante desse próprio estudo do CGE, que o Ministério está pensando em adotar para promover uma descentralização da produção, né? Quer dizer, teve esse movimento do governo nos últimos anos de ampliar aí a criação das universidades federais, né, em regiões, mas que ainda acaba ficando concentrado muito a questão da docência, do ensino, né, mas também de levar pesquisa. Como que isso pode ser melhorado daqui para frente? Só terminando o raciocínio anterior, eu conversei com a presidente e pedi também que o PAC acolhesse obras de infraestrutura para ciência e tecnologia. Ela concordou, nós já temos 3 obras incluídas, de 5 sugestões que ela pediu, o acelerador de partículas, o Sirius, que é o estado da arte em aceleração de partículas, que vai acrescentar ao que nós já temos no laboratório de luz de síncrotron, o que há de mais recente em tecnologia. É um orçamento de R$1,5 bilhão. O reator multipropósito, que é outro equipamento importantíssimo para a ciência, para a pesquisa e para a inovação, também um orçamento de R$1,5 bilhão, que também foi acolhida no PAC, e a segunda mina de urânio que nós estamos construindo para o Brasil ter autossuficiência, enriquecimento,
lá no interior da Bahia. E nós procuramos descentralizar também, ou seja, obedecendo naturalmente a critérios que não sejam artificiais, mas há um esforço de descentralização. Vou lhe dar um exemplo. Com os Estados Unidos, nós conversamos, e com a Alemanha, um projeto de pesquisa em biotecnologia e bioeconomia. E nós temos em Manaus um equipamento já construído para o CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia. E nós temos a ideia de concentrar nesse centro da Amazônia, onde nós já temos 3 instituições de pesquisa, assim, uma muito antiga, que é o Museu Emílio Guilde, lá em Belém, o INPA, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia em Manaus, e o Mamirauá, que é um outro instituto, é uma organização social no interior do Amazonas. Nós teríamos então esse centro de biotecnologia, nós queremos partilhar esse centro de biotecnologia com os nossos países ali, os nossos vizinhos da Colômbia e do Peru, da Venezuela, e queremos partilhar e oferecemos uma cooperação aos Estados Unidos e à Alemanha. Eu conversei com o ministro da Ciência e Tecnologia da Alemanha e com o secretário, o chefe do escritório de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, o professor Holdren, e ofereci uma parceria, uma cooperação na área da Amazônia. Nós temos um instituto, 2 institutos no Nordeste que são importantes, né, um em Recife e o outro em Campina Grande, que nós procuramos reforçar. Temos consciência de que essa expansão ou uma certa interiorização das universidades federais e estaduais também, com doutores, mestres, você tem que oferecer pesquisa para essa geração de professores e de pesquisadores, porque senão a tendência deles é abandonar essa fronteira e buscar os centros onde a pesquisa é realizada. Você corre o risco do esvaziamento. Então você ampliou muito o número de mestres e doutores, você tem que ampliar os recursos para a pesquisa e destinar para essas áreas. Senão você conhecerá um processo de sucateamento, de esvaziamento e de abandono dessa fronteira, porque esses jovens mestres e doutores têm legitimamente o direito de ter acesso a bolsas para pesquisa, aonde eles estão lecionando. E se você não oferecer, naturalmente eles vão procurar onde há centros de pesquisa e oferta de recursos que resultará no abandono dessas áreas. Então nós temos essa preocupação, temos consciência disso. O CNPq, o professor Hernan Shaimovitch, trabalha com a ideia de que esse é um desafio que precisa ser enfrentado.